Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica e tô aqui no canal com mais um vídeo pra gente falar sobre saúde mental. E se você tá chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se fizer sentido, já deixa o joinha, porque assim você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam. Então vai ser muito importante a sua contribuição e eu agradeço desde já. Então, vamos pro vídeo? E hoje o tema que eu quero trazer aqui para vocês é como você consegue ter um bom relacionamento com os filhos do seu cônjuge. Eu vejo cada vez mais casais que estão reconstruindo suas famílias, casais que estão tentando novamente voltar a se relacionar, só que muitas vezes, por não saber como, os filhos acabam impactando. Porém, a gente tem que entender que existe sim uma relação que precisa ser construída. Até porque quando a criança entra num relacionamento em que não é normal o pai e a mãe estar juntos, eles sentem a culpa. Por mais que seja de forma inconsciente, eles estão sentindo que aquele processo faz parte deles também, como se eles tivessem tido alguma culpa, como se eles fossem responsáveis pelo pai e pela mãe não estarem mais juntos por não ter dado certo. Então a criança muitas vezes ela acaba entendendo que ele não deveria ser o lugar que ela está e que essa posição acaba sendo muito desconfortável para ela. E aí acontecem as birras, às vezes não aceita, às vezes não quer estar ali, às vezes tenta negar. Só que é papel do adulto agir como adulto. A criança ela não tem muito discernimento, os adolescentes também às vezes acabam estando numa fase muito difícil de relação e aí é onde você precisa ser adulto. No caso das mulheres, eu falo, você precisa aprender a ser uma mulher inteligente, porque quando você entrou nessa relação, você já sabia que seu parceiro tinha filhos. Logo, cabe a você entender essa ideia, essa construção que se é dada ao longo do relacionamento de vocês. E cabe ainda você entender que os filhos vão crescer, eles vão constituir a própria vida deles, mas você precisa estar ali pelo seu parceiro se você realmente gosta dele, se você realmente quer fundamentar essa relação, se você quer ter um futuro com ele, né? Ou com ela, caso for aí o caso. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês algumas explicações, mas em primeiro lugar, é importante que você entenda que você não está competindo com os filhos. É impossível você querer competir com o filho. Afinal, são amores muito distintos. O amor de um pai com um filho, o amor de uma mãe com um filho, não se iguala a um amor de relacionamento. Então, mesmo que você tente muito, mesmo que você se esforce, é muito difícil que você consiga fazer uma competição direta com os filhos do seu parceiro. Então, eu quero que nesse momento você entenda que não é uma competição e que vai ser muito mais fácil para você se você se der bem com esses filhos, porque futuramente vocês vão ter aí uma relação de avós, uma relação às vezes de contato de semanas, né, todo domingo almoçar juntos ou ter jantas de vez em quando na família. Então vocês vão precisar aprender a ter esse convívio. Quanto mais você negar o filho do seu parceiro, pior vai ser para você. Então nesse primeiro momento, eu quero que você deixe de encarar isso como um desafio e encare isso como um novo processo, uma nova jornada na sua vida. Que você consiga lidar com isso com muito amor, com muito carinho. Afinal, quando a outra pessoa entende que você está acolhendo ela, que você não está jogando ela de escanteio, ela também vai ceder. Tem muitas coisas que as pessoas não entendem, mas os outros refletem o seu próprio comportamento. Então, se você é uma pessoa que está sempre criticando, fazendo pouco caso, não querendo dar espaço e abertura, logicamente que o outro não é de ferro, ele vai reagir da mesma maneira. Então, quanto mais você se abre, quanto mais você se disponibiliza, maior vai ser a chance de você se dar bem com essa pessoa. Afinal, você não está criando uma barreira, muito pelo contrário, você está desconstruindo aí algumas crenças que foram colocadas, né, às vezes pela parte do pai, da outra mãe, ou muitas vezes mesmo pelas próprias crenças desenvolvidas pelo cenário em que a criança ou adolescente está vivendo. Então eu trouxe aqui para vocês dicas que vai te ajudar muito a efetivar esse tipo de relacionamento, e o primeiro passo é você aceitar que você está convivendo com uma pessoa que tem filhos e que esses filhos não são seus. Então é muito legal se você nesse momento entender e se colocar num posicionamento diferente. Se colocar numa posição que tá tudo bem, eu vou conviver, eu vou aceitar estar aqui. E vai ser mais fácil se você fizer isso,
né? Então é bem importante que o primeiro passo seja a aceitação. Sem isso, sem você aceitar, se você ficar negando, eu não quero fazer birra, coisa de criança pequena, eu não preciso aceitar, eu não sou obrigada, eu não sei o que, sabe? Toda aquela ladainha de pessoas que não têm maturidade emocional, provavelmente você vai ser uma pessoa muito frustrada e o casamento de vocês vai acabar em poucos anos, tá? Às vezes nem dura anos, porque não tem como você ficar resistindo a um processo que tá ali, a vida do outro, e que isso não vai mudar. A segunda dica é você ir passo a passo. A adaptação à estrutura familiar, ela pode ser difícil para todo mundo, tanto para as crianças, para os adolescentes, né, para o filho do seu parceiro, quanto para você. Então é necessário que o processo ocorra de forma gradual, para que não seja um baque tão grande quando isso começar a acontecer, né? Certifique-se que a aproximação dos filhos vai acontecer de forma progressiva. E também não queira que o relacionamento desde o início seja 100%, que seja algo ótimo, que flua, né? Até porque se isso acontecer vai ser algo muito positivo, algo muito bom. Mas geralmente não é a realidade, porque existe também uma resistência da criança, do adolescente, que às vezes não é compatível com a tua. Agora, você é a pessoa adulta, você tem que criar a maturidade e você vai ter que ser a pessoa que insiste. Então não tem como deixar isso nas mãos de uma pessoa que ainda não tem toda aquela maturidade emocional para lidar com esse caos. Então você precisa ser muito paciente, aceitar que não vai ser de primeira, que às vezes pode levar algum tempo, mas dê um passo de cada vez, né? Vá se abastecendo daquilo que o outro gosta, vai entendendo, vai tentando trazer algumas situações, algumas pautas, alguns interesses em comum para que vocês consigam criar aí um aspecto bastante positivo. Dá para criar um convívio positivo dentro de casa, né? O segundo passo é você ser compreensivo. Porque na maioria das vezes a criança, o adolescente, ou enfim, aquela outra pessoa que está passando por essa readaptação, ela se sente rejeitada. Então não pense que acontece por causa de você. É realmente normal que o outro ele sinta que ele é o culpado disso tudo. Poxa, depois que eu nasci, meus pais começaram a brigar, meus pais se desentenderam. E isso acontece também por causa do cenário escolar. É muito comum surgir todos aqueles comentários negativos, as crianças maldosas acabam fazendo algumas piadinhas, então o filho ele vai se fechando dentro de um mundinho dele, de raiva, de rancor, em que ele também precisa entender todo esse processo. Então a compreensão ela é muito importante, porque aos poucos vai quebrando essa barreira que vocês criaram e vocês vão conseguir ter um melhor convívio, né? E o terceiro ponto é a construção de um relacionamento. Então, inclua na sua rotina coisas para vocês fazerem juntas, né? Se for uma menina, leve ela a passear, leve ela ao shopping, toma um sorvete com ela. Se for um menino, tenta atribuir alguns jogos, né? Alguns jogos de quebra-cabeça, ou então de banco imobiliário, coisas que a criança gosta de fazer para que ela se sinta pertencente. Quando a criança ela ainda é pequena, é mais fácil de você conseguir lidar, né? Porque ela não tem tanta compreensão, então ela se acostuma a ser criada naquele ambiente. Mas depois de uma certa idade, ela já cria uma resistência, ela cria birras, né? Pode ser que entre cenários de que você não é minha mãe, você não é meu pai, você não manda em mim, isso é muito comum. Mas como eu disse anteriormente, a maturidade tem que vir do adulto. Não espere que isso vai acontecer de uma criança, ainda mais se ela tiver um outro espaço do outro lado que não incentive tanto essa relação entre vocês, tá? Um último ponto que eu quero trazer aqui é a questão de você saber o seu lugar. Falei sobre mulheres serem inteligentes e é importante que o homem também saiba ser inteligente. Você não é pai e você não é mãe do filho do seu cônjuge. Você tá ali como parceiro, você pode desenvolver um laço de amizade, um laço de companheirismo, você pode desenvolver um laço de mentor, né? Uma pessoa que direciona, que ajuda, que acolhe, mas você não vai conseguir ser mãe e pai, né? Até porque às vezes, sim, pode acontecer de ser mãe solo ou de ser pai solo, mas não necessariamente isso acontece em todos os vínculos. Então você precisa entender qual é o teu cenário ali. O que você tem feito por essa pessoa, o que você está querendo construir, né? Não impor nada é bem importante também, porque toda vez que você impõe alguma coisa, você está colocando a pessoa contra a parede e faz a pessoa ficar aflita e querer revidar. Então vai criando aí uma situação de estresse, de desgaste, e também saber se posicionar. É importante que você entenda que apesar de não ser pai e mãe, você precisa ter uma posição de respeito.
E você não pode aceitar ser desrespeitado, principalmente dentro da sua casa, se você já tá morando junto com o seu cônjuge. Então, por mais que o seu namorado, seu parceiro, ele não aceite, é bastante relevante que vocês conversem sobre você poder colocar limites. Tá? Porque o limite, ele é essencial dentro de qualquer contexto. Se você está numa empresa trabalhando, você coloca limites nos cargos que estão abaixo de você e você recebe limites também. Isso acontece dentro de relações familiares, isso acontece com o seu parceiro, você coloca limites no seu parceiro e não deve ser diferente com os seus enteados. Então você precisa aprender que você tem uma posição ali, que você não precisa ter medo, que você não tem que abaixar a cabeça. Muito pelo contrário, você precisa expor e também ajudar a educar, porque faz parte da formação, né? Talvez a educação ela não aconteça de forma direta se a pessoa não tiver aberta a isso, mas você pode ajudar o seu parceiro, sua parceira a direcionar. Olha, acho que isso aqui é mais congruente, acho que isso faz mais sentido, acho que isso vai ser mais benéfico, né? Então essa posição de você saber se impor. E o que é importante que vocês entendam é que esse processo, ele acontece muito lentamente. Não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês, você precisa criar um vínculo de amizade. Às vezes eu tô com os meus pacientes, eu levo 8, 10 sessões para que o paciente realmente consiga se abrir para mim e contar algo que foi um trauma muito grande da vida dele. Então, às vezes a gente passa meses com o paciente até ele conseguir realmente se sentir confortável para falar sobre alguma coisa, e não é em uma única vez que você sair com o teu enteado que ele vai abrir para você os medos, as frustrações, o porquê que ele tá chateado, o porquê que ele tá triste. Então, fazer esse relacionamento, ele é super importante e ele é inegociável, não tem como, você precisa que isso aconteça. Então eu deixo aqui para vocês esse vídeo para vocês colocarem em prática e serem pacientes. Se você aceitou se relacionar com uma pessoa que já tem filho ou filha, é importante que você aceite esse processo. Se não, se você vê que isso é demais para você, que você não dá conta, que você não consegue, que isso é além do seu limite, tá tudo bem também, respeite o seu processo, mas não fique fazendo com que várias pessoas adoeçam, acabem brigando nesse cenário porque você fica muito estressado, estressada e não consegue lidar. E o recadinho é esse, gente. Até a próxima. Eu vejo vocês em breve.